Olá, Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanete. O meu nome é Paulo Manuel Carvalho de Sousa, como quase todos os portugueses, tem muitos nomes lá metidos. Com 51 anos, nasci em 1970. Desde muito cedo, felizmente, consegui perceber o meu propósito de vida. A minha grande paixão foi o futebol. E tudo começou muito na rua e numa garagem criada pelo meu pai para poder trabalhar. O meu pai é mecânico, ou foi, neste momento está aposentado, mecânico de motas. Vivíamos numa casa dividida com uma outra família. Nas próprias escadas conseguiu-se criar um alpendrezinho onde o meu pai, que era a garagem onde o meu pai trabalhava. E isso deu-me a possibilidade de poder criar situações que me pudessem desenvolver com a minha primeira bola de plástico, bem pequena, bem leve, e fui desenvolvendo a minha técnica individual, porque a televisão não existia, era preto e branco e passava muito pouca coisa, a internet não havia, mas fez com que eu fosse criativo e fosse sempre procurando, metendo desafio atrás de desafio. Ora subindo as escadas, mais rápido para descer, para tocar na bola, ora localizando na parede onde é que queria rematar, e tudo isso foi-me servir mais tarde para aquilo que não sabia que ia acontecer, que era ser profissional de futebol. Aos 14 anos fui para Lisboa, a fazer quase 15, para o Sport Lisboa e Benfica, onde todo o meu processo de crescimento pessoal e profissional se desenvolveu. Com a oportunidade do Sport Lisboa e Benfica e crescendo, foi um momento que para mim e para a minha geração foi super importante, porque houve um crescimento académico, estruturado, planificado, bem organizado, de uma parte da estrutura do futebol que permitiu desenvolver perfis de jogadores e perfis de equipa, como foi o caso da Seleção Nacional, através dos clubes, alguns clubes importantes, como o Sport Lisboa e Benfica, Sporting, Porto, Guimarães, de forma a poder alimentar a Seleção Nacional. E, passado 3 anos desse processo, podemos conquistar pela primeira vez o Campeonato Mundial de Sub-20, na Arábia Saudita. Comecei a ser um jogador influente, importante, e várias oportunidades se criaram. O mais importante, onde naquela altura todo jogador estrangeiro importante queria jogar e jogou, que foi o Campeonato Italiano. Na Juventus, com um clube de cultura de vitória, importante no futebol italiano, mas também mundial. Foi um ano extraordinário, ou seja, 9 anos, um clube que não ganhava campeonato e que não tinha a expressão de títulos. Conseguimos ganhar o campeonato nacional e chegarmos à final da Taça UEFA, ganharmos as outras 2 taças, Supertaça e Taça Italiana, de forma a podermos dar alguma continuidade no segundo ano de ganharmos um campeonato super importante que foi a Champions League. Com passagem, depois tive uma lesão importante, aliás, tive várias lesões, desde os meus 17 anos fui um pouco fustigado de lesões importantes a nível articulares, que não me permitiram mais tarde dar continuidade à qualidade de jogo que eu sempre apresentei nas minhas equipas. Acabei por tomar essa decisão para ir para Dortmund. Tínhamos jogado 2 vezes contra eles, nas 2 épocas anteriores, seja na Europa League, seja na Champions. Tinha identificado uma equipa que me podia potenciar o meu futebol e uma equipa que necessitava do meu futebol. É uma equipa que me queria, e com a lesão e o desacreditar da Juventus na minha recuperação e em tudo aquilo que eu pudesse dar no futuro, tomei essa decisão de ir para Dortmund e acabar por disputar uma final exatamente contra a Juventus, uma equipa que, em conjunto com todos os meus colegas e dirigentes e adeptos, termos ganho no ano anterior,
poder disputar e competir no ano seguinte e podê-la ganhar. Como treinador e como vejo um pouco, como gosto de ver as minhas equipas, protagonista, dominador, ofensivo, organizado. A nível de liderança, positivo, confiante, com fortes convicções. Para mim foi extraordinário a forma como chegaram, de procurar conhecer a minha metodologia de trabalho, como é que eu interajo com o meu staff, como é que nós nos relacionamos entre nós e com o grupo, o conhecimento que tinha do elenco do Flamengo, das ideias que foram protagonizadas nos anos anteriores, como é que eu via, como é que eu eventualmente chegássemos a acordo que passos é que nós iríamos dar dentro desse mesmo elenco, do futebol que nós queríamos, que gostamos e queremos operacionalizar. Também um conhecimento introdutório individual de quem é quem, naquele caso Marcos Braz e o Bruno Spindel, e o que é o clube, ou seja, deu-me logo desde o início a perceber que tipo de clube é que poderei esperar. Isso mostrou também alguma direcionalidade na minha pessoa, como líder, como treinador, para uma tomada de decisão que depois veio-se a concretizar passado alguns dias. O Flamengo está presente na vida de quem ama o futebol. Tem uma dimensão imensa que abrange os 4 cantos do mundo. E nós vivemos a vida do Flamengo, mesmo que seja mais superficial ou mais distante. E quando surgiu essa possibilidade, com certeza, aprofundei o elenco, conhecer um pouco mais a estrutura, o seu presidente, os vários cargos, as competências, procurar entendê-las um pouco e, fundamentalmente, aquilo que mais me interessava e sempre me interessa mais, conhecimento individual dos nossos atletas e coletivo, o que é que foi feito, como é que eu vejo o futebol, como é que eu gosto de ver as minhas equipas jogar, o que é que se tem que fazer, mas sem dúvida, e com toda a experiência que tenho vindo a ter, só no dia-a-dia, na prática, é que nós vamos conhecer melhor o nosso jogador. Temos uma ideia de características individuais claras, aquilo que eles podem protagonizar no campo, mas depois só no dia-a-dia é que temos esse conhecimento de saber a capacidade de processo aquisitivo, como é que eles interagem com ideias, como é que eles as recebem, como é que eles as metem na prática. Uns normalmente levam mais tempo que outros e em alguns jogadores vamos pedir algo de mais e diferente do que aquilo que protagonizaram nos anos anteriores. O mais importante é eu, como líder, adaptar-me mais àquilo que são as características individual dos jogadores e dentro daquilo que é a minha ideia, podê-los integrar para eles poderem sentir confiantes no seu potencial e naquilo que podem atingir. Eu acredito que há vários jogadores que podem atingir muito mais coisas e é neles que também vamos investir mais. Eu tive a oportunidade de vivenciar vitórias e experiências culturais, mas futebolísticas, com alguns deles bem importantes, e começo pelo Benfica, pelo futebol profissional, que foi o Moza, um elemento que passou por cá também e que marcou uma fase da história do Flamengo, mas a minha também, como o Ricardo Gomes. Foram 2 jogadores, 2 zagueiros muito importantes no meu crescimento, porque eu jogava como extremo, jogava como avançado, jogava como meio ofensivo. E chega um treinador, que naquele momento foi o Sven-Göran Eriksson, e baixou-me de posição para jogar na frente, como primeiro volante, como primeira experiência, e tanto o Mozart como o Ricardo foram extraordinários. Foi quase como jogar Game Boy, não é? A modelar-me, a orientar-me posicionalmente, e a forma como eu vi o jogo em linhas mais avançadas, seja em amplitude, seja em profundidade, e com a ajuda deles foi um crescimento muito rápido. Júlio César Negão, um amigo extraordinário, foi uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheci, como qualidade de jogo top,
que foi no Dortmund. Aldair foi pouco tempo, com uma qualidade top, a leitura, a antecipação constante, a forma como jogava, como via o jogo e, claro, fenómeno. Ronaldo, não é? No Inter, foi um outro jogador em que vivenciei, em que nós convivemos, chamava-me padeiro, não sei porquê, não é que gostasse muito de pão, por acaso até gostava. Tínhamos uma relação também extraordinária, um jogador que marcou no mínimo uma década de futebol mundial, por tudo aquilo que ofereceu ao Brasil e ao futebol mundial. Zico, penso que é a grande referência, ou uma das grandes referências de toda a história do Flamengo. Tive a oportunidade há pouco tempo até de conviver com ele, quando o via ainda numa televisão bem antiga que eu lá tinha em casa, de eu poder assistir todo o seu perfume de futebol, a sua veia poética que sempre expressou no futebol. Tive a oportunidade de passar anos de o encontrar no Japão, porque a experiência que eu tive na China fez com que nós competíssemos um contra o outro e tive a oportunidade de poder conviver e vivenciar com alguns arrepios todo aquele humanismo que ele tem e tudo aquilo que eu vi, ou pude ver há muitos anos atrás. Muito feliz com o António e com o Luís, são as duas pessoas que são elas que vão direcionar toda a parte de performance, juntamente integrando já recursos humanos que estão dentro do clube, que acreditamos que têm muita qualidade, onde nós podemos combinar experiências. O António também teve experiências internacionais, fora de Espanha, fora do Barcelona, onde ele trabalhou como preparador, reabilitador, em várias áreas, em várias fases, em várias necessidades que uma equipa de futebol necessita. O Luís, com uma boa experiência a nível de futebol profissional em Espanha, ou seja, todos eles, os dois, com uma ideia muito próxima de metodologia de trabalho, daí os poder juntar. Depois, o Manuel português, vem com uma escola importante e começou a trabalhar comigo desde muito cedo. O Vítor é o nosso outro assistente, com uma escola Barça, uma escola de muita capacidade a nível individual, a nível da organização ofensiva, trouxe muita inovação, forma de pensar o jogo bem diferente e de como operacionalizar tudo isso, ou seja, abriu muito a minha perspectiva de entender o jogo e de analisá-lo e depois de recriar algo que possa vir a acontecer constantemente no campo. Paulo Grilo, nosso treinador de guarda-redes, que para além da sua capacidade técnica a introduzir, foi um daqueles que veio mais tarde. Aquilo que assistimos como qualidade de trabalho e como reconhecimento através de dois guarda-redes, dois goleiros, irem à seleção de França, a seleção principal e a seleção do Sub-21, com os dois guarda-redes que nós tínhamos, e depois a relação dentro do staff e a relação com os goleiros e com o resto do staff que estava no clube. Ou seja, tem uma interação extraordinária, como vocês vão ter a oportunidade de eu poder ver e poder vivenciar. O Cosimo, um italiano vero, já trabalhava na Fiorentina, um pouco como vocês, trabalhava no Viola Channel, um conhecedor de imagem, muito criativo. Nós identificamos como fosse uma pessoa out of the box, por vezes quase difícil de entender o universo mental onde é que ele está, mas com uma disponibilidade de trabalho, uma disponibilidade de oferecer a qualquer pessoa tudo aquilo que é conhecedor, e com todos estes recursos que vamos ter, vamos introduzir algo que ainda não fizemos noutros clubes, porque falta de recursos, sobretudo recursos humanos, que hoje o podemos fazer
para podermos ajudar o nosso jogador, o nosso atleta, a reconhecer a nível visual aquilo que nós entendemos do adversário, aquilo que entendemos de nós mesmos, que tipo de estratégia é que nós vamos ter para cada jogo e qual é o caminho cada um a ter para poder evoluir dentro de uma identidade comum que é a nossa equipa, o nosso padrão. Eu e toda essa geração, uns mais novos, outros mais velhos, como o Vitor Bahia ou o Fernando Couto, que eram mais velhos do que eu estava muito no intermédio. Foi uma altura que houve mudanças em termos de aniversário em relação aos jogos de seleção e conforme eles formataram isso, e eu poderia ter perdido um pouco o meu caminho aí, mas não, felizmente a minha capacidade mental e a minha capacidade, as minhas características permitiram-me manter sempre a competir, mesmo com jogadores com uma idade superior. E o Luís e o Rui, um pouco mais novos, foram campeões mundiais em Lisboa, depois de nós termos sido em Riad, e depois, pouco mais tarde, integraram todas as duas gerações para podermos dar crescimento a todo um trabalho que foi feito e iniciado, foi projetado, foi iniciado com uma ideia com o professor Carlos Queiroz, onde desenvolveu um projeto desportivo nacional, onde houve um estudo claro. Eu estou-vos a dizer isto porque, ao fim e ao cabo, eu, depois de ter terminado a minha carreira como profissional de futebol, tive a oportunidade, trabalhei durante vários anos na Federação Portuguesa de Futebol, juntamente com a UEFA, tive a oportunidade de poder estar a ler todo esse processo de projeto, não só aquilo que eu vivi no campo, com os treinadores que nos foram ajudando a evoluir, mentalmente, fisicamente, tecnicamente, taticamente. Foi um projeto que nos deu a possibilidade de podermos competir ao mais alto nível. Em 3 anos, poder ganhar logo 2 anos consecutivos o Campeonato do Mundo é porque é um projeto bem feito. E, felizmente, eu fiz parte, juntamente com essa geração, desse mesmo projeto, com outros jogadores, em que beneficiámos de podermos ser profissionais, atingirmos o profissionalismo mais rápido, uma afirmação mais rápida, não só do futebol nacional, mas também internacional, em clubes de topo, com uma cultura de vitória, como foi a Juventus, no meu caso, a Fiorentina, no caso do Rui, Barcelona e Real Madrid, no caso do Luís Figo, que me ensinaste. Por isso, o próprio Paulo Futre, anterior a mim, no Atlético de Madrid. Isso é uma ajuda muito grande. Foi uma que eu reconheço e agradeço-lhe muito essa oportunidade, porque é facto que nós passamos uma vivência como profissionais de futebol ao mais alto nível, mas depois quando queremos estar ligado ao treino, à liderança, precisamos também de vivenciá-la. E ele deu-me essa oportunidade de poder privar várias vezes com ele o balneário, algumas discussões entre o seu corpo técnico, a sua comissão técnica. A nível de liderança é um pai, a nível interno, ou seja, a capacidade de relação que tem com o jogador, quando puxa a orelha, quando dá espaço, quando comunica, quando passa a frase para poder pensar, exigente também. Eu penso que é algo que para ele foi muito natural, mas que para nós foi algo que eu reconheço que foi algo importante, unir através da fé. Eu penso que o povo brasileiro tem esta característica bem enraizada. Eu assisti a algumas situações que foi muito raro acontecer anteriormente, de balneário, de rezar um Pai Nosso. A importância do Pai Nosso, porque as palavras são muito fortes. Cada um tem a sua forma de o poder viver, mas o círculo, a união, aquelas palavras, ele foi dando esse mesmo crescimento. Penso eu, teve uma influência com a comunicação externa, com todo o povo, extraordinária, para além da qualidade e experiência como técnico, que lhe fez, juntamente com os jogadores que na altura a seleção tinha, de poder ter resultados extraordinários.
já o disse várias vezes e aproveito mais uma vez para agradecer desde muito cedo todo o amor e o carinho que expressaram de várias formas, e a forma melhor de poder retribuir é com toda a capacidade de trabalho que tenho. Eu estou cá para poder, juntamente com os jogadores, com o clube, com eles, podermos ganhar títulos, poder continuar a escrever mais páginas e podermos ficar na história deste grande clube que é o Flamengo. A torcida é uma torcida que tudo aquilo que se expressou, e é uma das coisas que eu com certeza vou assistir, por todo o Brasil, por todo o mundo, sobretudo no Maracanã, onde vai estar realmente muito, muito forte, que nos vai ajudar, que nos vai empurrar com toda a energia, com toda essa paixão, porque o que é a vida sem paixão? O que é a vida sem paixão pelo Flamengo? E é isso que me tem demonstrado, e é isso que vai acabar por acontecer, porque o nosso elenco é um elenco de grande qualidade, que vai expressar muita qualidade no jogo, que vai aproximá-los, que vai inspirá-los ainda mais, que os vai conquistar, para podermos conquistar vitórias, títulos, para nos poder unir ainda mais do que aquilo que já esta família é unida. Estou muito, muito ansioso, de uma forma positiva, de poder ver Maracanã lotado, com toda aquela energia, a cantar do princípio ao fim, a pressionar positivamente os nossos jogadores, para no final podermos gritar em conjunto vitória. Sou romântico em todo o sentido. No futebol, sou um romântico. Acho que é uma expressão, é uma parte, acho que é, se eu puder expressar assim um pouco no futebol, o romantismo é estética, é cultura. E nesse romantismo existe uma parte muito egocêntrica, individual do jogador, que quer estar no centro do mundo, que isto tem que estar, ou seja, dentro daquilo que é a expressão romântica, como eu identifico no futebol, que é essa poesia individual que eu falava do Zico, que o nosso jogador deve ter nessa expressão máxima do que é o coletivo, da que é a identidade comum. A idealização de um amor próprio para aquilo que nós fazemos, para um amor próprio para com os outros, que é a nossa torcida. E isso tem que estar expresso no nosso jogo, no nosso futebol. Na vida também sou romântico, sou muito sentimental. Tenho uma mulher extraordinária que me compreende a necessidade que eu tenho nesta minha profissão, que me apoia, que me motiva, que me direciona muitas vezes, que me ajuda imenso a ser um bom líder, a ser uma boa pessoa, sensível, mas com fortes convicções, para depois podermos viver todo esse sentimento de uma forma de paz, de alegria, de amor, onde estamos em paz com nós mesmos. Bom, as metas mais imediatas é fazer reconhecer aos nossos jogadores o caminho. E o caminho é a nossa identidade de jogo, a nossa identidade comum. Eu costumo dizer que uma equipa de futebol é uma microsociedade onde tem diferentes identidades, diferentes passaportes também, diferentes culturas de se expressar, e temos que ter regras para podermos caminhar todos no mesmo sentido. E eu tenho que lhe dar esse sentido e fazer com que eles a reconheçam e estejam tão convencidos como eu estou convencido. E daí tem a ver com o trabalho, com o método, com a liderança, com a comunicação que temos, com a percepção que eu vou tendo da capacidade e da qualidade de cada um, para poder pedir aquilo que realmente eles podem dar. Por isso, essas são as metas mais próximas. Fazer com que rapidamente a equipa crie uma identidade, para que, jogo após jogo, a nossa cultura esteja presente, a nossa cultura de vitória. O nosso clube é um clube que tem uma cultura de vitória, é exigente por isso. Temos um elenco humano muito bom, tenho todas essas referências, por isso vai ser mais fácil, é um elemento facilitador
para podermos chegar rapidamente àquilo que eu acredito que pretendemos, meter em prática, começar a ganhar desde o princípio para podermos rapidamente orgulhar a nossa torcida com a primeira taça, que é o nosso primeiro objetivo, é o primeiro que está, mas para chegarmos lá temos que ganhar para chegarmos e continuarmos a ganhar, que é a Supertaça, que é o nosso primeiro objetivo contra o Atlético Mineiro. Eu já o vim a repetir aqui várias vezes, o que é que podem esperar de mim? Tudo aquilo que eu tiver vou oferecer. É uma oportunidade que a vida me deu e tudo farei para que juntos sejamos muito felizes. Aliás, vamos ser muito felizes.